Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja bem. Você está no canal O Gnóstico e eu sou Robson Macias. Antes de continuar o nosso vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e compartilhe o vídeo, tá? Eu sei que algumas pessoas têm medo de compartilhar os vídeos que eu tenho aqui, porque dizem, vão chamar a gente de louco, Robson, vão chamar a gente de louco, né? Tem uma pessoa até que disse para mim assim, olha, já chamaram aí, quando eu postei teu vídeo, disseram que você é um louco, né? Mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso gritar que Deus sou eu. Quando nós nos propomos a fazer o despertamento, é evidente que a gente vai ter que falar coisas aqui chocantes, impactantes, né? Tudo que esse povo aí fora não quer é que a gente saia dizendo, né, o que de fato acontece. O que de fato acontece lá fora. E quando nós falamos dos não humanos, porque eu já expliquei no outro vídeo, que você vai entender por que agora eles mudaram a nomenclatura de tudo, né? Então eles estão chamando de UAPs e estão chamando de não humanos. Não é mais extraterrestre, não é mais alienígena, tá? Não é mais OVNI, não é mais UFO. E a mudança do nome tem um propósito. Propósito de dizer para a humanidade que eles nunca foram embora daqui e que eles sempre estiveram por aqui. E que se tiver alguma possibilidade de civilização alienígena ou não humana fora, aí fora, no espaço sideral, vocês podem ter certeza que eles não vêm bater beira aqui na Terra. Por que viriam? Explique aí. Porque uma nave se deslocaria de um local a bilhões de anos-luz da Terra para vir aqui na Terra fazer o quê? Sobrevoar cidades, cair, como os tem caído aí, né? Está se afirmando que os Estados Unidos têm naves, tá? Não humanas e elementos biológicos não humanos. Correto? E se esses seres caem, é porque não é tão... Eles não são tão bambambam. E morrem. Tome nota disso. Né? Então, o nosso vídeo agora, nós vamos falar de um assunto chamado... Tá? Ele vai se desdobrar em outros vídeos, mas vamos falar agora sobre comedores de alma. Calma. Vamos entender. Cada coisa no seu tempo, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou trazer para cá. Ok? De acordo com as crenças e pesquisas de Carla Turner, tá? Os alienígenas arcontes têm a capacidade de recuperar o que chamamos de alma.
e armazená-la em um recipiente e colocá-la de volta em outro corpo. Você vai dizer assim, já começou pesado, Robson. Já começou pesado, Robson. Poxa vida, esses seres têm poder de capturar a alma e colocá-la dentro de corpos? Calma, relaxa aí. Lá vai eu escrever, que é para complementar, né, gente? Por isso que eu preciso comprar o quadro, tá? Se não me ajudarem, é complicado a gente ter um canal, sabe, sério e com responsabilidade. Então, primeira coisa, a gente sabe, vamos entender, tá? Segundo Aristóteles, o homem tem 3 almas. Alma vegetativa, tá? A alma vegetativa. Estou falando aqui, tá? Do que era que Aristóteles estava dizendo. Então, nós temos uma alma vegetativa. Nós temos até uma maneira de dizer quando alguém está num estado alterado de consciência no hospital, a gente diz assim, fulano está só vegetando. Por quê? Porque o vegetal, tá? Ele se nutre, ele está ali, ele não se move para canto nenhum, não vai para canto nenhum, tá? Certo? Isso aqui nós podemos chamar de, tá? De corpo bioeletroquímico, tá? Mas Aristóteles diz que nós temos uma segunda alma, que é a alma animal. Essa alma aqui é aquilo que nós chamamos de alma mesmo, né? Que seria aquilo que anima, e é aquilo que vem de animal. Todo animal tem uma alma que anima, tá? Então essa alma aqui, né, é aquela que estão lá os sentidos, tá? Estão os sentidos interiores, né? É onde estão os instintos. Ok? Certo? E ele fala que nós temos uma terceira alma, chamada alma intelectiva. Que nós podemos chamar de espírito. Porque alguns chamavam isso aqui de, tá? Esse espírito aqui, essa alma intelectiva, como uma espécie de vida angélica, né? Tá? Então, eu quis fazer esse resumo aqui para você entender. Tá? Então, o Aristóteles, ele acreditava que existia uma alma vegetativa, uma alma animal
e uma alma intelectiva. Tá? Se a alma vegetativa nós podemos comparar o corpo, a alma animal, porque aí o animal se difere do vegetal. Por quê? Porque o animal já corre, já vai atrás do seu alimento, segue seus instintos e tudo mais, tá? Tem sentidos, tá? E a alma intelectiva é porque a gente já se difere do animal por causa que temos um princípio racional. Tá? Isso aqui, ó. Isso é uma compreensão filosófica. Tá? Então, quando você compreende filosoficamente isso, aí nesse livro aqui, A História da Filosofia, olha, História da Filosofia, tá? A alma sensitiva, ou o conhecimento sensível, o apetite e o movimento, né? Além das funções que examinamos, os animais possuem sensações, apetites e movimento. Assim, é preciso admitir um outro princípio para presidir essas funções. E esse princípio, precisamente, é a alma sensitiva. Tá? É a alma sensitiva. Aristóteles falando isso. Tá? Por quê? Porque a alma vegetativa é o princípio mais elementar da vida, ou seja, é o princípio que governa e regula as atividades biológicas com o seu conceito de alma. Aristóteles supera claramente a explicação dos processos vitais dada pelos naturalistas. A causa do acréscimo não está no fogo, nem no calor, nem na matéria, né, em geral. Quanto muito o fogo e o quente são co-causas, mas não é a verdadeira causa. Tá? Então, ele explicando aqui a alma vegetativa, ele diz exatamente que o princípio que regula as atividades biológicas. Tá? Aí, quando ele fala da alma sensitiva, ele está falando já da alma, tá? Que tem as funções de sensações, apetites e movimentos, como os animais. Tá? E depois ele vem e fala da alma intelectiva, que ele diz: da mesma forma que a sensibilidade não é redutível, a simples vida vegetativa é o princípio da nutrição, contendo um plus que não pode ser explicado senão introduzindo-se ulteriormente ao princípio da alma sensitiva. Assim também o pensamento, as operações a ele ligado com uma escolha racional são irredutíveis à vida sensitiva e à sensibilidade, contendo um plus que só pode ser explicado introduzindo-se ulteriormente outro princípio, a alma racional. Tá? A alma racional. Então, o que ele está falando aqui são dos três princípios: da alma, do corpo, da alma e do espírito. Só que aos três aspectos ele dá o nome de alma. Tá? Então preste atenção. Quando o ser desce para a densidade da Terra, o que é que acontece? Ele vem de lá como centelha, como espírito intelectivo. Ele vem de lá acoplado e vai à medida que vai descendo, vai se acoplando a ele, tá? A supraconsciência, a consciência, tá? Quando ele passa para outro estágio, que ele já adquire, ele vai adquirir aspectos já de outras funções, tá? A supramente, a mente, até que ele chegue ao nível da materialidade quando ele faz a sua encarnação. Encarnação quer dizer encarne. Ele adentra dentro do mundo da matéria.
Correto? E o mundo da matéria foi criado por quem? Pelo Demiurgo. Quem é o Demiurgo? É o Deus deste século. Aí você pode chamar ele de Samael, de Saclas, Nebro, Gadu. Tá? Você pode chamar de Jeová, Javé, tá? Brahma. Você pode chamar de Alá. É a mesma figura. Tá? Então, esse universo material foi criado por eles, não no ex nihilo. Eles criaram a partir de uma substância que já existia, que é a substância provocada pela descida da Sofia Arcamonte. Tá? Ok? Isso é preciso ter compreensão. E os seres não humanos sabem perfeitamente que nós, humanos, fomos dotados de uma coisa que algumas raças não têm. Não é todas as raças. São algumas raças não têm, que é exatamente a centelha divina, tá? O princípio que eu diria espiritual, né? A gente poderia dizer que era o princípio aiônico, tá? Que nós temos. E este princípio é o princípio que eles não possuem, alguns. Tá? Então vamos lá. Só para você entender, para não ficar perdido diante disso aqui. Duas características ela conclui caracterizando o comportamento alienígena acima de tudo: falsidade e crueldade. A doutora Turner disse: aliens, arcontes, podem nos tirar nossa consciência dos nossos corpos físicos, desabilitar nosso controle de nossos corpos, instalar em uma de suas próprias entidades, tá? Instalar uma de suas próprias entidades e usar os nossos corpos como veículo para as suas próprias atividades antes de retornar a nossa consciência aos nossos corpos. Olha só. Tá? Existe um fenômeno que, pelo momento eu não lembro, mas que tem sido pesquisado, em que pessoas têm a experiência de conviver com um outro ser dentro de si. Tá? E há pesquisas nesse campo científicas. Ok? Por quê? Porque o que aconteceria? É como um parasita. Uma planta parasitária. Ela vem, se alimenta de tudo que a árvore tem, como uma árvore daninha. Né? Ela fica ali, ela vai se alimentando de tudo que a árvore se alimenta. Até convive com a árvore. O problema é que ao longo, com o tempo, acaba sufocando a própria árvore e acaba matando a árvore. Ok? É a mesma coisa do trigo e o joio. Se você souber o que é o joio, você vai ver que ele não tem muita diferença do trigo. Por isso o perigo de confundir um com o outro. Correto? Vamos lá. Muito bem. Será que os humanos, possivelmente os militares e outros, estão usando a plataforma arcônica, corpos cinzas, para produzir suas próprias agendas? Será que ao longo dos tempos alguns humanos estiveram em aliança com as forças arcônicas para administrar seus próprios interesses ou do seu grupo?
que é que podemos dizer? Sim. Eles podem estar governando o mundo e o planeta a partir de pessoas vivas. Usando pessoas vivas. Eles são capazes, tecnologicamente, são capazes de implantar no ser humano, né, e de entrar eles mesmos dentro da consciência humana. Ou então retirar a consciência e colocar a consciência deles. Daí, por que é que está se preocupando tanto com as chamadas inteligências artificiais? Porque há um perigo que esses seres tecnologicamente possam manipular estas coisas. E daí é meio complicado. Ok? Esses seres podem estar disfarçadamente dentro, gente, de seres vivos. E as pessoas às vezes podem não ter nem consciência de que estão sendo possuídas por algo. E isso pode acontecer durante a noite, durante o sono. Tá? Tem N situações. Então é bom a gente sempre ficar atento sobre isso. Tá? O senhor Lasch, que eles estão falando aqui do John Lasch, não tem uma resposta sobre isso. Em seu livro Grace, Aliens and the Arsync, ou Salt, eu não sei falar inglês. Tá? Depois você para o vídeo e procura o livro aí. Nigel Kerner afirma que os Greys estão tentando dominar a morte. Como é essa história? Bem aqui, ó. Tá? Os Greys estão tentando dominar a morte, obtendo algo que os humanos possuem que eles não possuem. Tá? O que é que eles não possuem? Almas. Nesse caso aqui, não é propriamente uma alma, mas um espírito. Porque alma eles têm, senão eles não andariam, não viveriam. Tá? Porque o corpo biológico em si mesmo, mesmo sendo eletroquímico, ele seria apenas robótico, mas ainda assim ele tem um ânimo. É isso que a alma é. Então eles têm uma alma. O que eles não têm é essa centelha, essa alma espiritual, diríamos assim, né? Esse filamento tecnológico que nos liga a uma fonte. É isso que eles não têm. E eles estão tentando o quê? Dominar a morte, obtendo algo que os humanos têm. Então o que é que eles fazem? Tá? Vamos lá. Olha só o que vai dizer bem aqui. Ó. Olha só. Através da manipulação do DNA humano, esses alienígenas esperam criar suas próprias almas. Né? Longe de onde? Da colmeia deles. Olha só. Tá? Aí vem aqui um escritor chamado Whitley Strieber. Sugere no seu livro Takei, né? Kai, ou né? Seja lá o que for, que os alienígenas usaram no passado almas como ferramenta e que foram aprisionados em containers. Tá? Olha o que está sendo dito aqui, gente. Raymond Fowler, em seu livro The Water, né? Sei lá,
Tá? Depois, quem fala inglês aí, por favor, tá? Lê e vê a beleza. Tem relatos de experiências fora do corpo, tá? Que é a chamada EQM, durante a abdução alienígena, e que a raça humana estava sendo observada por seres alienígenas. As abduções são realmente estranhas quando nem sempre parecem envolver o corpo físico. Isso sugere dualidade da mente e da matéria, algo óbvio para o gnosticismo. Então, os gnósticos sempre, algumas escolas eram dualistas. O que eles diziam? Que corpo e alma eram coisas diferentes. Tá? Ok? O apóstolo Paulo vai dizer que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam guardados irrepreensíveis. Então ele parte do princípio que existem 3 elementos substanciais, né, no ser humano. Tá? Os reveladores, ao conversar comigo, dizem exatamente o corpo, ok, é eletroquímico, bioeletroquímico, a alma, só que a alma tem 2 esferas, a mente e a supramente. Depois vem o espírito, aí vem a consciência e a supraconsciência. Então a alma tem 2 elementos, mente e supramente, e o espírito tem 2 elementos, tá? Que é a consciência e a supraconsciência. Ok? Então, esses seres, e quando eles se referem a esses seres, eles estão se referindo aos arcontes. Lembrem-se, nem todo não humano é arconte, mas todo arconte é não humano. Tá? Então eles são... Por que eles ficam aprisionando as almas? Por que eu falo sempre, quando eu falo aqui, algumas pessoas dizem, mas como é que isso pode? Isso pode acontecer? Isso, né? Quando eu falo sobre isso aqui, ó, tá? Quando eu uso isso aqui, quando você vem daqui, você vem fazendo estágios até chegar aqui. Mas quando você retorna para cá, eles podem lhe agarrar e lhe prender aqui, entendeu? E você fica preso em alguma área aqui. E aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar você e mandar de volta para cá. Por que eu chamo eles de comedores de alma? Porque eles vão pegar parte de você, tá? Porque eles têm que se nutrir dessa energia, porque eles querem vencer a morte. Tá? Então o que eles acabam fazendo? Eles acabam prendendo você em algum lugar e em algum momento eles fazem você fazer esse tipo de coisa aqui, né? Eu vou tentar fazer isso aqui para mostrar, entendeu? O que eles vão fazer? Eles vão tentar mandar você de volta para cá, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles prendem você e depois fazem você voltar. Volta. Você volta para cá. Você não faz ascensão. Você volta, não você inteiro. Volto a repetir. Esse negócio de encarnação da personalidade inteira da pessoa não é verdadeiro. Que eles prendem aqui, tá? Eles se alimentam do seu fluido e parte do seu fluido volta de novo para cá porque eles querem prender pessoas aqui. Mas tem coisas mais graves do que isso. Vamos lá. Tá? Então vamos lá. No livro Intruders Buder Hawkins,
tá? No livro Intruders, Buddy Hawkins conta sobre casos de abdução onde alienígenas estavam interessados em coletar material genético dos abduzidos. Não é novidade nenhuma, né? Tá? Dr. David Jacobi, em seu livro A Ameaça, acredita finalmente que os alienígena ou não humanos, tá? Tem um programa de cruzamento para criar uma raça híbrida alienígena humana. Bem, eu acredito que eles não têm, eles já fizeram isso. Tá? Bob Lazar, enquanto trabalhava na S4 Área 21, afirma ter visto documentos que afirmam que os seres humanos são, na verdade, recipientes e que a humanidade é o resultado de 65 correções genéticas por manipulações biológicas alienígenas. Tá? Veja aqui. Tá? 65 correções genéticas por manipulações biológicas alienígenas. Gente, eu não estou aqui inventando história, estou aqui lendo artigos que eu vou atrás, eu corro atrás. Tá? Essa história de que eles estão tentando criar híbrido, já criaram. Não vão criar. Criaram isso aí. Aqui na Terra já existem híbridos de híbridos. Esses seres, gente, eles não são deuses. E eles sobrevivem da dor, do sofrimento. Eles consomem energia das pessoas. Eles são comedores de alma. E eu, porque não posso falar outra coisa aqui. De vez em quando, parece que sacrifícios humanos são feitos, né? Você está entendendo o que eu estou falando, não tá? Sobre algo aí do passado, recente. Você sabe quantas pessoas desencarnaram nesse período? De como foi o desencarne dessa multidão de gente? Eu estou falando isso porque, vejam bem, essas almas estão em algum lugar e muitas delas aprisionadas. Aprisionadas pela dor, aprisionadas por não entenderem o que aconteceu. Tá? E tem gente brincando por aí de que espíritos estão... Na verdade, eles não se desprenderam daqui da Terra, né? A maioria deles. Mas isso é coisa para outro vídeo. Tá? Isso é coisa para outro vídeo. John Lage não acredita que o programa de hibridização humano-alienígena possa funcionar, já que o genoma está tão bem protegido pelo nosso Criador. Mas o problema é que o nosso Criador é alienígena. O antigo sonho dos arcontes é nascer como humanos em um paraíso chamado Terra.
ok? O problema é que o John Lage tá enganado, porque exatamente quem criou isso aqui, quem fabricou a Terra e todo o sistema solar, é um não humano. Então, que o pessoal cultua aí como Deus, né? Ficam dizendo que ele é Deus, ficam sacrificando, né? A cada missa um sacrifício, né? Porque é o sacrifício para redimir quem? O problema não é Adão e Eva. O problema foi o Criador e não a criatura. Tá? Muitos movimentos da nova era e cienciologia e cientologia acreditam que as almas reencarnam e viverão noutros planetas antes de se mudarem para a Terra. Tá? Volto a dizer, reencarnação não é, tá? Há o retorno de uma personalidade. Gente, enquanto isso estiver na cabeça de algumas pessoas, elas continuarão sendo manipuladas pelos arcontes, pelos não-humanos e etc. Não há nem o que discutir sobre isso. Tá? Muito bem, então vamos lá. Aí o John Lage, que é um estudioso do gnosticismo, só que ele faz uma interpretação mais moderna. John Lage é um estudioso do autônomo, autodidata, que combina estudo de misticismo experimental para ensinar mitologia diretiva. Ele teve experiências marcantes desde os 4 anos de idade, como sonhos lúcidos em que encontrava seres mágicos que auxiliavam e o ajudavam, bem como outros seres que o atacavam. No site metahistoria.org, se você quiser procurar lá, tá? metahistory.org, o Sr. Lage apresenta uma revisão do gnosticismo e pretende apresentar uma restauração completa do mito sofânico dos mistérios pagãos. Ele desenvolveu uma teoria do tipo cinza de alienígenas do espaço, ou arcontes, que querem nos dominar. O Sr. Lage descreve essas entidades como desumanas, estúpidas, cegas, imitativas e distorcidas. Eles influenciam de a maneira como percebemos o mundo, não o mundo em si. Quer dizer, eles influenciam na maneira como você vê o mundo e não o mundo em si mesmo. Tá? Olha só. Certo? O Sr. Lage diz também que os arcontes não conseguiram nos dominar e passaram para o plano B. Nós faremos com que eles se tornem como nós. Plano B. Tá? Então, olha aí. Isso nos leva à agenda transhumanista, né? Em agenda que os arcontes desejam. Eles estão dispostos a melhorar a experiência humana por meio da tecnologia e prolongar a vida. Eles querem que os humanos como androides e abandonam a alma humana. Winterlich, que se considera um satanista, fala sobre recente entrevista sobre a fusão de humanos e máquina, prevista para acontecer no ano 2040, está um bocado longe. Né? Ele chama o evento de singularidade, e isso significaria o fim da humanidade como a conhecemos. Isto é, de acordo com o Sr. Lage, os arcontes,
uma ideia estranha é podar-nos violentamente em blocos de construções de máquina. Ou então pode ser a desinformação para deixar as pessoas assustadas e quietas. No gnosticismo antigo havia uma figura salvadora, muitas vezes Jesus, que desperta a humanidade do feitiço dos arcontes. Isso leva à idade de ouro da inocência e da liberdade. A visão gnóstica de Lage, que a visão gnóstica de Lage nega isso. O gnóstico Christos é um aeon, uma força divina que não assume forma humana. Ele está enganado. O Cristo é um aeon, mas tecnologicamente ele veio à Terra. E eu já expliquei isso. Por que meios? Como foi feito? Como ele atravessou todas as esferas para chegar à Terra. E há algo que muita gente, pouca gente não presta atenção. Por quê? Porque as pessoas, como elas não conhecem grego, não conhecem hebraico, é difícil, né? Mas quando o anjo Gabriel chega para falar com Maria, ele faz uma saudação. Salve cheia de graça. E essa expressão é que caritomene. Que caritomene. E alguns dizem assim, a tradução é: ó, salve graça agraciada. Mas hoje, por exemplo, Mauro Bligrino diz que esse termo, na verdade, quer dizer salve moça bonita, porque a expressão graciosa, se você olhar para uma mulher, aquela mulher é muito graciosa, muito linda. Você olha para um rapaz e diz, esse rapaz é gracioso, é lindo, é atrativo. Graça tem a ver com belo. Quando você fala com uma pessoa, pessoa é sem graça. Uma pessoa sem graça é uma pessoa sem beleza, em todos os sentidos. E uma pessoa na desgraça é alguém que está completamente perdido. Então, na verdade, o que o Gabriel falou para ela foi: salve, moça bonita. Esse dito anjo aí. O mesmo que fez o processo de in vitro, colocando lá, fazendo todo o processo da gestação mecânica de Maria, Se você ler nas entrelinhas do anúncio, você vai perceber que é exatamente isso que aconteceu. Então, ele diz o seguinte, então Cristo assumiu uma forma humana assim, Sua mensagem é claramente anticristã, contra a ideologia da redenção divina,
mas não contra o amor, bondade e boas obras. Isso o Laje, tá? Então ele acha que o Cristo, tá, não veio fazer redenção de nada. E ele está correto, porque veja, ele morreu, tá? Ele morreu porque o Jeová mandou matar, sacrificar ele, porque ele não quis fazer o que o Jeová queria. Então, não tem nada a ver de redenção. Por quê? Porque os arcontes estavam ali, governando naquele tempo através dos romanos, tá? E dos outros. Então, o que é que acontece ali naquele momento? Naquele momento, Jesus fala em aramaico, tá? Que, inclusive, em algumas bíblias são escritas erradas, né? Que ele fala Eli, Eli lama sabachthani. Então, na verdade, ele está dizendo assim: meu El, por que me executastes? Ou meu Elion, por que me executaste? Ele não é porque me desamparaste, me abandonaste, é porque estás me executando. Por que você está me matando? Isso é Mauro Biglino explica muito bem isso. O problema é que as pessoas querem fazer as outras crerem, tá? E como é que se explica isso aí? Meu Deus, por que me desamparaste? Aí eles explicam que não é que o Pai tenha desamparado Jesus, mas o Pai virou as costas para o pecado que estava em Cristo ali morrendo na cruz do Calvário. E que, na verdade, todas as três pessoas da Trindade estavam ali na cruz morrendo. Essa é a teologia do engano. Não, Jesus não era a encarnação de Jeová. Jesus estava, de fato, sendo crucificado. Não era encenação, não era holograma, tá? Não era nada. Não era Judas morrendo lá. Era ele morrendo exatamente, tá? Passando por um processo de morte. Por quê? Porque ele se negou em fazer o que o arconte queria. O pró-arconte. O demiurgo, tá? Então ele de fato não veio redimir ninguém, porque o erro não está na criação, o erro está no Criador, ok? Certo? Então eu discordo do Dr. Laje. O Senhor Laje não fala sobre força divina do Pai Celestial, ou sobre a Barbelô, que é a mãe divina, né, o pensamento atuante de Deus, mencionado tantas vezes nos textos de Nag Hammadi. Aparentemente, o Sr. Laje pensa que é diferente ou disforme, já que ele não acredita no salvacionismo. Tá? Em uma entrevista na rede HC Rádio, o Sr. Laje condena todas as religiões abraâmicas como controle de mente pelos arcontes, tá? Certo? Bem, aí não tem como discordar. As religiões abraâmicas são controle de mente, tá? Ele não vê nada de bom em nenhuma religião e considera um instrumento de zumbificação da raça humana. Concordo. O Senhor Laje acha que a deusa Aeon Sofia é personificada na Terra viva como a flora e a fauna. É que ele vai juntar a Sofia a Gaia, mas não tem nada a ver. Tá? Ela tem a alma de um animal e é um ser interdimensional consciente, guiando e dirigindo a Terra através do espaço, vivendo na pele dela. Então ele considera a Terra como
um organismo vivo, ok? Certo? O senhor Lage até recomenda ir para a selva e fazer um voto a Gaia e a Sofia, uma promessa de viver em harmonia com ela. Tá? Então ele está juntando duas personagens, a Gaia e a Sofia, né? A partir da filosofia também, porque a filosofia vai dizer que existe a alma do mundo. Tá? Ok? Certo? De acordo com fontes gnósticas eruditas, o gnosticismo de John Lage é mais seu pensamento particular, não muito relacionado com as práticas atuais e antigas. Ele afirma ter encontrado o único caminho verdadeiro para o gnosticismo. O Sr. Lage acha que o fenômeno de abdução alienígena pode ser feito pelos arcontes. Em outra entrevista, ele disse que os OVNIs, alienígenas e abduções poderiam ser psicopatas, tá? Ou black copies do governo. A visão do Sr. Lage e aqui eu estou colocando toda a visão, né, desses escritores, para que vocês não pensem que a gente aqui cria alguma coisa, né? Ele diz assim: a mudança planetária está levando ao fim do atual ciclo mundial em 2216. Tá? Além disso, poderia um despertar espiritual. Os gnósticos ensinavam que nous, a inteligência espiritual dotada na humanidade, poderia ser bloqueada pelos arcontes. Eles confiam em humanos permanecendo ignorantes do seu potencial espiritual inerente. Quer dizer, os arcontes estão invertindo, enquanto menos gente dispersa, melhor. Né? Então, o Sr. Lage vê a ativação das forças de Kundalini. Vocês sabem o que é Kundalini, né? Aquela energia que está na coluna, que o pessoal chamam de como se fosse duas cobras enroladas na coluna, né? Tá? Então a Kundalini é uma energia, certo? Como ferramentas de proteção. A excitação da Kundalini produz êxtase, desencadeia a superconsciência, abre faculdades ocultas e libera as ondas de energia curativa que liberam secreções fisiológicas e hormonais pelo corpo. Também hipnoia luminosa ou uso adequado da imaginação humana podem ser usados contra os arcontes. O Sr. Lage afirma que para a vida boa precisamos de boa vontade, inocência, transparência, comunicação e diversão. Podemos construir humanidade imunidade aos arcontes, fortalecendo nosso vínculo vital com Gaia Sofia, isto é, com o planeta vivo, a Terra viva, né? Certo? Além disso, as pessoas não devem ter medo de encher seus corações que estão sendo alimentados pela mídia. O Sr. Lage não sabe se os arcontes parasitas vão embora, nem se eles vão, e nem eles vão fazer isso. Por outro lado, ele se refere ao Dr. Castaneda, dizendo o seguinte: os seres humanos estão em uma jornada de consciência que foi momentaneamente interrompida por forças estranhas. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, toda a opinião, né, sobre ele. E aqui embaixo há uma entrevista que ele vai falar sobre isso, né? E ele tem aqui é uma parte, né, que ele fala: os arcontes sonham com ovelhas robóticas. Uma pergunta, né? Mas se o John Lage estiver certo,
O que acontece se tomarmos suas opiniões e conhecimento atual no fenômeno OVNI e prevemos o futuro? O material da última entrevista do senhor Laje, a Red Ice de rádio, o resultado é algo saído da Blade Runner, de Philip K. Dick. De acordo com o senhor Laje, os arcontes interagiram com as pessoas em todos os tempos. Nossa cultura, ideologias, religiões, valores estão infiltrados com ideias arcônticas. Algumas pessoas, provavelmente parte da elite, têm cooperado secretamente com os alienígenas desde o início da história. E quando ele fala alienígena ou não humanos, ele está se referindo aos arcontes, tá? Certo? Arcontes interdimensionais se manifestam como alienígena de outras civilizações, anjo ou como OVNIs, mas isso é engano. Preste atenção. Tá? Os alienígenas manipulam humanos pois estão interessados na energia da alma. Olha só. Eles estão interessados na energia da alma. Eles se alimentam disso. Os arcontes produzem miséria humana em todas as culturas e países. Eles possivelmente fundaram sociedade secreta e usam o ocultismo para aproximar as pessoas deles. Tem alguma inverdade aqui? Nenhuma, gente. Nenhuma. Algumas coisas eu discordo dele, mas é evidente e está claro que os arcontes têm se alimentado ao longo do tempo da miséria, do sofrimento, da dor, das mortes em massa, das guerras, e que nós temos seres humanos trabalhando com eles, e que eles se alimentam de almas. Por isso o nome do vídeo é esse, Comedores de Alma. Por quê? Porque eles querem manter a alma presa nas esferas da Terra. Então nós temos que, ainda que discordemos, nós temos o reto cuidado de discernir. Nem todos os não humanos são maus. E eu costumo até dizer que eles nem são maus nem bons. Eles são nem éticos e não éticos. Eles apenas agem conforme os interesses deles. E olha, a gente está vendo pessoas por aí saindo com as conversas mais estapafúrdias da vida. Né? Aliança com 49 raças e etc. Por essa. Eu não estou discordando, não. Quem quiser fazer aliança, faça até com 60, 70, 80 raças, quantas raças tiver. Agora, é preciso se ter cuidado. Porque quem comanda o sistema é o Demiurgo e os arcontes. E eles, quando mudaram o nome de extraterrestre para não humanos, é porque eles já sabem que esses seres não vêm de fora da Terra. Tá? De fora da Terra, não vem. Tá? As pessoas acham que isso sabe? Eu vi uma declaração de um dos caras que eu mais considero de uma inteligência enorme, que é o L'Oriel Rocha. Tá? Ele tem um canal também no YouTube. E um certo dia ele falando sobre aspectos aí, né, de alienígenas, etc e tal, e em um momento ele contou uma história que foi o seguinte: uma espécie de sacerdote africano
veio para Cuba para tomar conta do Fidel, estava no período de doente, né? Então ele era sumo sacerdote lá, uma espécie de, né, de gente da alta na África. E ele cuidava do Fidel. E ele, o L'Oréal, já estava em um evento em que ele estava presente. E o L'Oréal Rocha disse que ele soprou assim, né? E na hora que ele soprou, apareceu algo como um camaleão, mais ou menos nesse nível, um camaleão, tipo um jacaré, alguma coisa assim nesse nível. No ar, perfeitinho. E ele disse assim, toquem. E quando as pessoas tocavam naquilo, como se fosse um holograma, tinha temperatura de corpo. Ok? Então, você acreditar que seres humanos são capazes de produzir isso, tá? Você olhar o Zangbeto, você olha determinadas coisas que acontecem por aí, e são seres humanos fazendo, você imagina o que são esses seres, tá? O que eles podem fazer. Imagine o que eles podem fazer, tá? Precisa a gente ter muito cuidado, porque eu vejo gente por aí que foi a um evento, aí viu uma luz de fogo, aí disse bem lá, olha lá, o ET, o sei lá quem, fala com a gente, tudo, né? Então, eu acho que esse povo ainda não viu nada. Quando eles começarem a ver a mesma coisa, aí o caldo vai entornar, né? Certo? Todo pensamento da corrente principal de uma atitude hostil em relação ao estudo de sua existência, a ciência considera OVNIs, alienígenas e paranormais pouco mais do que produtos da imaginação. Os arcontes, de fato, criaram a ciência materialista para distorcer a verdade, não tenho dúvida nenhuma, tá? Para manter as pessoas na escuridão. O sonho deles é nos tornar drones como eles, criando guerra, fome, tá? Retardo mental, ódio e repulsa. E o que ele está fazendo? O que os arcontes estão fazendo, meus amigos? Por quê? Porque eles estão comendo almas. Por que eles estão alimentando ódio no Brasil e em todos os cantos? Hein? Você já se perguntou? Nossa, eu fico olhando para as pessoas, sabe? Produzindo cada porcaria no YouTube em nome de ideologia, espalhando ódio, vingança, rancor. Não, isso não vai acabar bem. Devemos ser cínicos, controlados remotamente e à mercê de nossos impulsos. E ter uma crença no dinheiro, que eles fazem sinônimo de sucesso e liberdade. Fora da vida tranquila e com as palavras de Leonardo Cohen, sua vida privada vai explodir de repente. Tá? Certo? Eles fariam da cultura popular toda a cultura que existe com violência desenfreada, sexo e drogas. Tá? Então, meus amigos, eu quero falar o seguinte para vocês. Eu vou trazer outros conteúdos ainda sobre isso. Mas vocês estão entendendo por que os arcontes não querem permitir que as pessoas voltem para
pleroma, né, para o lugar da plenitude. Porque lá é a plenitude de tudo. Por que eles não querem? Por que eles desejam ter almas humanas? Por que eles acabam se alimentando de almas humanas? Almas no sentido de, não é que eles acabam com o ser humano, é que eles se nutrem de determinados fluidos da alma, ou de determinados corpos da alma. Vejam, o mundo acabou de sair de uma situação onde milhões de pessoas foram embora. E foram embora em tese, porque na prática estão todos por aqui aprisionados em algum lugar. Eu vou fazer vídeo sobre isso. Que a tecnologia dos arcontes cria cidades, cria realidades paralelas para essas almas acreditarem, supostamente, de que elas estão em algum lugar. Por quê? Porque elas não foram despertas. Muitas morreram, gente, abruptamente. Muitas se sentiram mal, foram, entubaram e daí foi embora. Nem acordou. Muitos não se despediram de família, de ninguém. Você sabe a carga de energia que isso causou, o impacto que isso causou, tá? O impacto na Matrix. Você sabe o que isso, quanta energia alimentou os arcontes, esses seres, esse sacrifício humano que houve na humanidade toda para alimentar esses seres? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Todas as vezes que as pessoas alimentam ódio, rancor, raivas, guerra, violência, destruição e tudo mais, estão fazendo o que os arcontes exatamente querem. E é isso que nós precisamos ter cuidado. Por favor, não perca os próximos vídeos e me ajude aí, tá? Deixe seu like, toque o sininho, se inscreva. Se quiser contribuir, o Pix está lá na thumbnail do vídeo, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.